Sofonias. Capítulo 1. A palavra de Jeová que veio a ver para Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sem falta acabarei com tudo na superfície do solo, é a pronunciação de Jeová. Acabarei com o homem terreno e com o animal. Acabarei com a criatura voadora dos céus e com os peixes do mar, e com as pedras de tropeço junto com os iníquos. E deceparei o gênero humano da superfície do solo, é a pronunciação de Jeová. E eu vou estender a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e vou decepar deste lugar os que restarem de Baal, o nome dos sacerdotes de deuses estrangeiros junto com os sacerdotes, e os que se curvam nos terraços diante do exército dos céus, e os que se curvam, fazendo juramentos a Jeová e fazendo juramentos por Malcão, e os que retrocedem de seguir a Jeová e que não procuraram a Jeová e não o consultaram. Cala-te diante do soberano Senhor Jeová, porque está próximo o dia de Jeová, pois Jeová preparou um sacrifício. Ele santificou seus convidados. E terá de acontecer, no dia do sacrifício de Jeová, que vou voltar a minha atenção para os príncipes, e para os filhos do rei, e para todos os que usam vestuário estrangeiro. E vou voltar a minha atenção para todo aquele que naquele dia trepar ao palanque, os que encherem a casa de seus amos com violência e engano. E naquele dia, é a pronunciação de Jeová, terá de ocorrer o som de um clamor procedente do portão do peixe, e um uivo do segundo bairro, e um grande estrondo desde os morros. Uivai, habitantes de Mactés, pois foi silenciado todo o povo comerciante. Foram decepados todos os que pesavam a prata. E naquele tempo terá de acontecer que vasculharei Jerusalém com lâmpadas, e vou voltar a minha atenção para os homens que ficam rígidos sobre as suas borras, e que dizem no seu coração: Jeová não fará o que é bom, e não fará o que é mal. E sua riqueza terá de ficar para a rapina, e suas casas um baldio desolado. E construirão casas, mas não as ocuparão, e plantarão vinhedos, mas não beberão o vinho deles. Está próximo o grande dia de Jeová, está próximo e se apressa muitíssimo. O ruído do dia de Jeová é amargo. Ali o poderoso deixa escapar um grito. Este dia é dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, dia de buzina e de sinal de alarme, contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. E vou causar aflição à humanidade, e hão de andar como cegos, porque foi contra Jeová que eles pecaram. E seu sangue será realmente derramado como pó, e suas vísceras como fezes. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da fúria de Jeová. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque ele fará uma exterminação, sim, uma terrível, de todos os habitantes da terra. Capítulo 2. Ajuntai-vos, sim, ajuntai, ó nação que não empalideces de vergonha. Antes de o estatuto dar algo à luz, antes que tenha passado o dia como a pragana, antes que venha sobre vós a ira ardente de Jeová, antes que venha sobre vós o dia da ira de Jeová, procurai a Jeová, todos os mansos da terra que tendes praticado a sua própria decisão judicial. Procurai a justiça, procurai a mansidão. Provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. Pois, no que se refere a Gaza, tornar-se-á uma cidade abandonada, e Ascalon há de ser um baldio desolado. Quanto a Asdod, expulsá-la-ão ao meio-dia, e quanto a Ecrom, será desarraigada. Ai dos que habitam na região do mar, da nação dos queretitas! A palavra de Jeová é contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, vou destruir também a ti, de modo que não haja habitante. E a região do mar terá de tornar-se pastagens, com poços para pastores e redis de pedra para ovelhas. E terá de tornar-se uma região para os remanescentes da casa de Judá. Nelas pastarão. Nas casas de Ascalon, à noitinha, estarão deitados. Porque Jeová, seu Deus, voltará sua atenção para eles, e certamente recolherá seus cativos. Ouvi o vitupério por parte de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon,
com que vituperaram meu povo e têm assumido ares de grandeza contra o seu território. Portanto, assim como vivo é a pronunciação de Jeová dos exércitos, o Deus de Israel, a própria Moabe tornar-se-á como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, lugar tomado de urtigas e poço de sal, e baldio desolado, sim, por tempo indefinido. Os remanescentes do meu povo o saquearão, e o restante da minha própria nação tomará posse deles. É isto que terão em lugar de seu orgulho, porque vituperaram e têm assumido ares de grandeza contra o povo de Jeová dos exércitos. Jeová será atemorizante contra eles, pois ele certamente emaciará todos os deuses da terra, e as pessoas se curvarão diante dele, cada uma do seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, etíopes, vós mesmos sereis pessoas mortas pela minha espada. E ele estenderá sua mão para o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive um baldio desolado, uma região árida como o ermo. E no meio dela estarão deitadas as greis, todos os animais selváticos de uma nação. Tanto o pelicano como o porco-espinho passarão a noite entre os seus capitéis. Uma voz estará cantando na janela. Haverá devastação no limiar, porque ele certamente exporá os próprios lambris. Esta é a cidade rejubilante que estava sentada em segurança, que dizia no seu coração: sou eu, e não há mais ninguém. Oh, como ela se tornou um assombro, lugar para animais selváticos se deitarem. Todo aquele que passar por ela assobiará, agitará a sua mão. Capítulo 3. Ai daquela que se rebela e que se polui, a cidade opressiva. Ela não escutou a voz, não aceitou a disciplina, não confiou em Jeová, ela não se chegou ao seu Deus. Seus príncipes no meio dela eram leões bramidores. Seus juízes eram lobos da noitinha, que não roíam ossos até a manhã. Seus profetas eram insolentes, homens de traição. Os próprios sacerdotes dela profanavam o que era santo, faziam violência à lei. Jeová era justo no meio dela. Não fazia injustiça. Manhã após manhã ele dava sua própria decisão judicial. De dia não se mostrava carente, mas o injusto não conhecia vergonha. Decepei nações. Suas torres de ângulo foram desoladas. Devastei as suas ruas, de modo que não havia quem passasse por elas. Suas cidades foram devastadas, de modo que não havia homem, de modo que não havia habitante. Eu disse: de certo me temerás. Aceitarás a disciplina, para que a sua habitação não fosse decepada. Tudo que terei de chamar as contas contra ela. Deveras, agiram prontamente em fazer ruinosas todas as suas ações. Portanto, estai à espera de mim, é a pronunciação de Jeová, até o dia em que eu me levantar para o despojo, pois a minha decisão judicial é ajuntar nações, para que eu reúna reinos, a fim de derramar sobre elas a minha verberação, toda a minha ira ardente. Porque toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Pois então darei aos povos a transformação para uma língua pura, para que todos eles invoquem o nome de Jeová, a fim de servi-lo ombro a ombro. Desde a região dos rios da Etiópia, os que me suplicam, a saber, a filha dos meus espalhados, me trarão um presente. Naquele dia não te envergonharás por causa de todas as tuas ações com que transgrediste contra mim, porque então removerei do teu meio os teus que altivamente se rejubilam, e nunca mais será soberba no meu santo monte. E hei de deixar remanescer no teu meio um povo humilde e de condição humilde, e eles realmente se refugiarão no nome de Jeová. Quanto aos remanescentes de Israel, não farão injustiça, nem falarão mentira, nem se achará na sua boca uma língua ardilosa, pois eles mesmos pastarão e realmente se deitarão, e não haverá quem os faça tremer. Grita de júbilo, ó filha de Sião! Dá brados de aplauso, ó Israel! Alegra-te e rejubila de todo o coração, ó filha de Jerusalém! Jeová removeu de ti os julgamentos. Rechaçou teu inimigo. O rei de Israel, Jeová, está no teu meio. Não mais temerás a calamidade. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenhas medo, ó Sião. Não se abaixem as tuas mãos. Jeová, teu Deus, está no teu meio. Sendo poderoso, ele salvará. Exultará sobre ti com alegria. Ficará calado no seu amor. Rejubilará sobre ti com clamores felizes.
Certamente ajuntarei os pesarosos que estão ausentes da tua época festiva. Vieram a estar distantes de ti por levarem vitupério por causa dela. Eis que ajo contra todos os que te atribulam naquele tempo, e vou salvar aquela que manqueja, e vou reunir aquela que está dispersa. E vou colocar a tais como louvor e como nome em toda a terra de sua vergonha. Naquele tempo vos farei entrar, sim, no tempo em que eu vos reunir, pois farei que sejais um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu recolher os vossos cativos perante os vossos olhos, disse Jeová.